quando o Gabigol tá louro, esquece! Isso me lembra aquela declaração do Diniz quando era técnico do São Paulo e falou sobre aquele jogo contra o Binacional, lembra da Libertadores, que no primeiro tempo o São Paulo ganhou, mas no segundo tempo, lembra disso? Foi, lembro, verdade. Então, mais ou menos a mesma Bem coisa. lembrado. E o Diniz, de verdade, o nervosismo dele, vendo o time ser goleado, e é verdade, o Santos entregou gols para o Flamengo, e o Flamengo, que não tem nada de bobo, pelo contrário, um time com qualidade, aproveitou as oportunidades. E mais uma coisa que eu não falei ainda, esse Andréas Pereira eu não conhecia, não acompanhava a performance dele na Europa, para ser bem honesta, mas que cartão de visita, hein? Entrou fazendo um golaço, assistência, enfim, um jogador que parece ter qualidade, parece ser um acerto. Ok, uma partida só, vou me empolgar só um pouquinho, mas esse Flamengo é um time que está cada vez se encaixando mais. Está entrosadíssimo, né? Eu tenho falado já, acho que todos nós, né, que é gostoso ver o Flamengo jogar, buscando gol o tempo inteiro. O jogo já, o Flamengo já tem essa iniciativa, já cria a oportunidade de marcar gols. Aí quando você tem ainda erro do adversário, o Fernando Diniz falou ali do pênalti, eu também não sei se eu teria marcado o pênalti, não acho que foi suficiente para o Michael, ele cair, mas enfim, se você tirar o pênalti depois todos os erros de saída de bola, diante de um Flamengo que tem uma dinâmica do meio de campo para frente impressionante, fica muito difícil você vencer. Aí, em relação a essa comemoração do Gabigol, eu até estava pensando em falar, poxa, não tem que ligar para isso e tal, mas tem um sentimento envolvido aí, né? Tem muito sentimento envolvido, não só pela história que ele tem com o Santos, mas ele citou ali a família que mora em Santos, então, assim, é óbvio que ele esperava chegar na Vila Belmiro e ser bem recebido, pelo menos por parte da diretoria que ali estavam acompanhando a partida, então não dá para falar, não, Gabigol, você perdeu ali o controle, comemorou com a torcida. Não, ele fez certo, tem um sentimento envolvido. E aí o homem estava quietinho no jogo, mexeram com ele, ele foi lá e deixou 3. Que resposta. Que resposta, Porque essa é a melhor resposta, para falar a verdade, né? Agora, Denilson, eu considero muito o Flamengo no sentido de que no próprio Campeonato Brasileiro o time tem 2 jogos ainda para realizar. Então, se ele tivesse vencido o Atlético Paranaense e também o Grêmio, já poderia ser vice-líder da competição. Não, já teria passado o Palmeiras, Fortaleza, enfim, Bragantino. Mas é uma equipe que não dá para achar que o Flamengo está ali, só que está esperando o momento certo para poder mostrar a sua qualidade máxima. E quando você vê um Gabigol fazendo um hat-trick, 3 gols numa mesma partida, não acho que seja só provocação, acho que é a qualidade mesmo, de um time que faz as coisas para que o Gabigol realmente seja consagrado. E nessa partida a gente viu um Flamengo esperando o momento certo, deixando as coisas para a segunda etapa. Quando o adversário pensa que o jogo está tranquilo, o Flamengo vai lá e resolve toda a fatura. É impressionante. E agora com o Renato Gaúcho eles parecem ainda mais motivados. O ambiente está tranquilo e quando o ambiente está tranquilo, fica mais fácil você jogar bola. O Gabigol, por exemplo, perdeu um gol no primeiro tempo, uma defesa do João Paulo, depois ele acaba falhando também. O Flamengo tem muito volume de jogo, Renata, cria muitas oportunidades, já tem algum tempo goleando, não sei, de 14, parece que já goleou 8 vezes já. Então, assim, os números são excelentes do Renato Gaúcho com o Flamengo, parece que só tem uma derrota. Então, assim, você vê o Flamengo jogando... Parece não, só tem uma de 4-0. Ai, boa. Por isso que eu falei, que eu esqueci, verdade. Entendeu? Acidente de trabalho. Essas coisas, já que, para quem não ganha muita coisa, a gente lembra das exceções. Acidente de trabalho. Não, mas assim, merecido a estratégia do Internacional lá naquela partida. E esse semblante do Diniz aí, foi o que retratou o jogo, principalmente no segundo tempo. E é uma pena que o Marinho ainda não voltou, que o Santos ainda não pôde estrear seus reforços, está precisando mesmo.